Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carol e é sempre um prazer te receber aqui no nosso canal. Você já se perguntou por que, até hoje, o homem não encontrou vida em outro planeta? Ou melhor, será que um dia conseguiremos habitar outro planeta? Parecem perguntas muito complexas, mas acreditem, segundo alguns cientistas, existem pelo menos 2 dúzias de planetas que são considerados habitáveis. Mas quais são os critérios para que um planeta seja habitável? É um assunto longo, então vamos com calma. Se você fizer esse questionamento para qualquer cientista, ele vai te responder que a vida, não necessariamente os humanos, pode surgir em diversos tipos de ambiente. Alguns desses ambientes podem ser extremamente inóspitos. Outros podem ter características que a comunidade científica nunca imaginou ter. Para a vida alienígena, ter água ou mesmo oxigênio pode não ser o critério para que surja a vida ali, mas para os terráqueos isso é fundamental. Mas vamos tentar imaginar um cenário um pouco mais parecido com a Terra. Por aqui, a abundância em água e carbono foram essenciais para que a vida surgisse. Além disso, a atmosfera, a gravidade, a temperatura média, a influência da Lua e a distância do Sol foram essenciais para que a vida pudesse surgir e evoluir. Mas os astrobiólogos, os cientistas que estudam as formas de vida em outro planeta, não são tão seletivos assim. Para eles, não é necessário buscar um outro planeta com características parecidas com o nosso na Via Láctea. Na verdade, já foram registradas atividades microbianas na atmosfera de alguns planetas, como Vênus. Em 2018, por exemplo, cientistas da Agência Espacial Italiana anunciaram que encontraram água líquida em Marte. E olha, eu sei que parece loucura, mas o planeta vermelho abriga um reservatório subterrâneo de água líquida a mais ou menos 1,5 km abaixo de uma camada de gelo. Porém, até hoje, ninguém conseguiu encontrar sinal de vida em Marte. A NASA também já descobriu a presença de água no lado iluminado da Lua, onde as temperaturas podem atingir os 200 graus Celsius. Mesmo assim, isso não quer dizer que há a possibilidade de existir vida na Lua. Até alguns anos atrás, esse papo de encontrar um planeta habitável era pura utopia. Até o surgimento de um estudo divulgado no ano passado, astrobiólogos conseguiram encontrar pelo menos 24 exoplanetas que não são apenas habitáveis, mas sim superhabitáveis. Se muitos ativistas do meio ambiente usam a ideia de que não existe um planeta B para os seres humanos, esse estudo mostra que as coisas não são bem assim. O estudo foi realizado pela Universidade do Estado de Washington e, como eu disse, revelou detalhes de 24 exoplanetas, com condições que poderiam deixá-los habitáveis. E se você já pensou em começar a fazer as malas, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, viu? Muitos desses exoplanetas estão a mais de 100 mil anos-luz de distância da Terra. Significa que não será uma tarefa fácil chegar até lá, e talvez a nossa geração nem veja uma façanha como essa. Se até hoje não conseguimos pisar em Marte, imagine em planetas ainda mais distantes que o planeta vermelho. E para desanimar vocês mais um pouco, isso não quer dizer que necessariamente exista vida nesses planetas. Na verdade, isso pode significar apenas que eles, um dia, podem ser o lar de algum tipo de vida. Em 2014, um grupo de astrobiólogos já argumentava sobre a possível existência de planetas superhabitáveis, afirmando que a comunidade científica deveria ficar atenta à existência de planetas. Esses cientistas até chegaram a listar requisitos que foram usados no estudo mais recente, com um conjunto mais refinado de critérios. Se o estudo de 2014 especulava que existia um planeta superhabitável, o novo estudo revelou 24 deles. Nós, meros terráqueos, pensamos que o Sol, um dos principais pilares para a existência da vida em nosso planeta, vai durar para sempre. Mas, na verdade, o Sol tem vida útil e é relativamente curta, de apenas 10 bilhões de anos. Quando eu falo em vida relativamente curta, a gente precisa levar em consideração que para a vida surgir na Terra foram precisos 4 bilhões de anos. Então, considerando todo esse tempo, é provável que muitas estrelas, como o nosso Sol, chamadas de estrelas G, expirem antes de gerar vida. Por isso, em vez de procurar exoplanetas próximos à estrela G, os cientistas ficaram atentos aos exoplanetas de estrelas K, que são menores, menos brilhantes e mais frias. Em vez do curto período de vida
vida de 10 bilhões de anos, esses exoplanetas brilham entre 20 bilhões e 70 bilhões de anos. Os cientistas apontaram que planetas um pouco mais velhos que a Terra têm muito mais chance de serem habitáveis. No estudo foi feita a seguinte afirmação: a exaustão do calor gerado internamente pode resultar em resfriamento eventual, com consequências para as temperaturas globais e composição atmosférica. Isso quer dizer que se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, planetas entre 5 bilhões e 8 bilhões de anos são um pouco mais habitáveis. Outra grande diferença entre os planetas superhabitáveis e a Terra é que eles são bem maiores e mais pesados, cerca de 10% maiores e 1,5 vezes a massa da Terra. Eles podem até apresentar superfície terrestres habitáveis, mas isso também depende de outro fator muito importante: a presença de placas tectônicas suficientes para formar grandes massas de terra, também conhecidas como continentes. Os autores do estudo também acham que esses planetas habitáveis provavelmente devem ter muita água e, consequentemente, arquipélagos. Ainda sobre o peso, os exoplanetas um pouco mais pesados também indicam uma maior gravidade, o que auxilia na retenção de água na atmosfera por períodos mais longos. E por falar em atmosfera, esses planetas superhabitáveis devem ter bastante umidade e nuvens, além de entre 25% a 30% de oxigênio. Em relação à temperatura, os cientistas acham que esses planetas devem ser quentes, com uma temperatura média da superfície cerca de 8 graus mais alta do que estamos acostumados aqui na Terra. Com todas essas características, é possível que alguns desses planetas tenham grandes áreas tropicais e uma menor quantidade de regiões muito frias ou muito secas. E assim como o nosso planeta, os exoplanetas superhabitáveis também devem ter um satélite natural, ou melhor, uma lua. Para quem não sabe, a lua da Terra, além de criar marés oceânicas, influencia na rotação da Terra e mantém a inclinação do nosso eixo estável. Ou seja, a lua também é fundamental para que as coisas aconteçam da maneira certa por aqui. Então quer dizer que existem 24 planetas com todas essas características? É quase isso. Depois de ter todos esses critérios em mente, os autores do estudo analisaram mais de 4.500 exoplanetas para tentar identificar quais deles poderiam ser superhabitáveis. Dentro desse número, eles conseguiram identificar 24 exoplanetas. Mas vale lembrar que nenhum deles tinha todos os requisitos para serem considerados superhabitáveis. Para ser sincera, critérios como placas tectônicas, satélites naturais e oxigênio atmosférico, ao menos por enquanto, estão além da nossa capacidade de detecção. Além disso, apenas os planetas Kepler 1126b e Kepler 69c foram validados cientificamente, sendo que o restante está na lista de espera para serem confirmados e, consequentemente, podem não ser considerados planetas. Lembra quando eu disse para vocês no começo do vídeo que um dia a comunidade científica pode se surpreender com as condições inóspitas onde existe vida? Pois é, os cientistas realizaram um estudo procurando condições de vida semelhantes à da Terra, o que é natural, pois até hoje é o único modelo de habitabilidade que o ser humano conhece. Então, há chances de encontrar vida que se proliferou em condições ainda desconhecidas. E como eu também já disse para vocês, o estudo destacou que os planetas superhabitáveis devem ser maiores e mais pesados que a Terra, e muitos cientistas concordam com esse fato. Porém, já surgiram pesquisas que afirmam que muitos desses planetas devem ser lugares totalmente cobertos por água, o que não é um ponto positivo para a diversidade ecológica e um grande obstáculo para a habitabilidade. Isso também não quer dizer que habitar esses planetas seja impossível, mas se os mundos superhabitáveis realmente existirem, eles são extremamente raros. De forma resumida, os 24 possíveis planetas superhabitáveis estão todos a mais de 100 anos-luz de distância, e alguns provavelmente estão muito longe para serem estudados agora, mesmo com os telescópios mais potentes. O Kepler 69c, por exemplo, está a mais de 2.000 anos-luz de distância, o que significa que os astrônomos
provavelmente não serão capazes de examiná-lo mais de perto em busca de sinais de vida tão cedo. No mais, nos resta torcer para que um dia cientistas consigam encontrar um planeta habitável, porque no embalo que os terráqueos estão indo, é possível que as próximas gerações vivam em um mundo praticamente inabitável, com uma terrível herança deixada por nossa geração. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e se gostou, deixa seu like e não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Isso nos incentiva a trazer conteúdos legais como esse para você. Um beijo e até a próxima!